6 sessões em todo o país, 6 temas sustentáveis, 6 workshops online para acelerar a sustentabilidade das empresas e organizações com a participação de 4 especialistas, que partilham conhecimentos, desafios e soluções. O projeto Acelerador de Sustentabilidade, promovido pelo Expresso e BPI, abordou os temas de descarbonização e energias renováveis e olha agora para o tema Turismo Sustentável. Eu diria que hoje em dia a questão da sustentabilidade do turismo sustentável passa a ter uma transversalidade muito maior do que era anteriormente. Apesar dela já estar presente, agora torna as coisas muito mais explícitas, com toda a agenda, ou mais importantes, com toda a agenda que neste momento existe do ponto de vista de sustentabilidade. E por isso, quando falamos de turismo sustentável, temos também, se calhar, dizer de que forma é que o turismo, hoje em dia, pode contribuir para esta agenda global, que tem um ano muito importante, que é o ano 2015, com a aprovação nas Nações Unidas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e o turismo sustentável cobre praticamente os 17 ODS, no mesmo ano com o Acordo de Paris, sobre as questões do Acordo Climático, de garantir ou tentar que a temperatura não aumente mais do que 2 graus centígrados, idealmente 1,5 graus centígrados. Depois uma agenda que a própria Europa deu resposta quando falamos desta questão da neutralidade e um pouco concretizar este acordo que foi assinado em Paris, que é o European Green Deal, ou o Pacto Ecológico Europeu, em que a Europa assume o compromisso de, em 2050, ser neutra em carbono. O próprio Portugal, que em 2019, na mesma altura, também tem o seu roteiro para a neutralidade carbónica, e por isso o turismo sustentável, continuando a utilizar a expressão turismo sustentável, tem que contribuir para todos estes desafios, tem que contribuir para todos estes compromissos que foram assumidos, não só pelos países, mas cada vez mais pelas próprias empresas, pelos municípios, e muitas vezes quando essas entidades, quando esses stakeholders assumem esses compromissos, tem que haver na cadeia de valor onde o turismo também está enquadrado, tem que haver também um compromisso e tem que haver uma entrega da parte da oferta turística. O turismo tem aqui também um grande desafio, e se pensarmos nas questões ainda de sustentabilidade do ponto de vista ambiental, todos nós temos hábitos de utilização de recursos em casa diferentes nos hotéis ou quando estamos a viajar. Um exemplo claro são 2, água e energia. Gastamos muito mais água quando estamos a viajar e quando estamos num hotel do que estamos em casa. Consumimos muito mais energia quando estamos fora de casa do que em casa. Mesmo na lógica de resíduos, produzimos mais resíduos ou esquecemos tudo o que aprendemos e que fazemos em casa versus o que fazemos no hotel. Por isso, tem aqui o turismo sustentável, tem também aqui uma componente extremamente importante, que é de sensibilização dos seus hóspedes, sensibilização dos seus clientes, no sentido de também os ajudarem nessa jornada de sustentabilidade. E não apenas os hóspedes e os seus clientes, mas também, entramos na questão na vertente social, mas também as suas equipas. Também as suas equipas deverão ser embaixadores daquilo que estão a promover e dos produtos que estão a criar. Os grandes desafios que se incluem neste momento para o turismo sustentável acaba por ser a preservação dos recursos naturais, que são um ativo importante da sua própria oferta, promover o bem-estar da comunidade local, porque pode ser gerador também de emprego, e a gestão dos stakeholders das comunidades é extremamente importante. Uma outra, reduzir a sazonalidade da procura, e por isso tornar atrativo para evitar aqueles grandes picos de consumo, criar aquele grande stress em termos de consumo de energia, em consumo de água, e tentar reduzir essa sazonalidade. Limitar o impacto ambiental dos transportes ligados ao turismo. Falei há pouco da pegada de carbono ou das emissões do setor, 8 a 11%, onde o transporte tem aqui um peso extremamente relevante. Melhorar a qualidade dos empregos no setor, e sabemos que é um tema que está na agenda hoje em dia, isso também é sustentabilidade. Ao fim e ao cabo é garantir a sustentabilidade destes postos de trabalho e minimizar a precariedade que possa existir, a grande rotação que pode existir nestes postos de trabalho, que depois dá origem a que depois esta oferta, esta jornada
deixe de ser contínua, porque está constantemente pessoas a ter que ser ensinadas, têm que ser formadas, e por isso tem aqui um aspecto de extrema relevância, e por isso, e também limitação dos impactos negativos que existem a nível ambiental em determinados destinos turísticos. Há aqui um conjunto de oportunidades que esta questão do turismo sustentável abre às próprias organizações, que devem ver sempre isso como uma oportunidade e não tanto como uma ameaça, porque também o grau de exigência dos seus clientes é cada vez maior. A sensibilização para estes temas por parte dos clientes é maior. Como em tudo o que diz respeito à sustentabilidade, não vai acontecer de um dia para o outro. As coisas não acontecem por um decreto. Envolve pessoas, envolve atividades económicas, mas tem que estar bem definido qual é que é o objetivo que se pretende alcançar e qual é o trajeto que pode ser seguido. Se calhar não em 1, 2 anos, mas talvez, idealmente, em 5, em 10 anos, já começamos a sentir algumas transformações importantes naquilo que é esta jornada de sustentabilidade. Há cerca de 4 décadas que se fala de problemas de sustentabilidade do turismo, mas isso tem vindo a mudar ao longo do tempo. A falta de sustentabilidade no turismo, no início, surgia muito associada ao facto dos impactos que o turismo tem nos ecossistemas, sobretudo o turismo de massas, não é? A forma como o turismo de massas acaba por degradar os territórios onde ocorre e depois acaba por tornar esses territórios menos atrativos e, portanto, coloca-se um problema de sustentabilidade. E, por outro lado, a forma como são apropriados os benefícios do turismo na divergência entre operadores turísticos e populações locais. Portanto, existem operadores turísticos que, em determinados territórios, são operadores internacionais de grande envergadura e que têm, portanto, é o seu negócio. Obviamente também existem as populações locais, o emprego é dinamizado, a atividade económica é dinamizada, mas existe a sensação, ou existia a sensação de que ela estava desequilibrada nos ganhos, na apropriação desses ganhos, muito desequilibrado. Este ano foi feito um trabalho organizado pela Organização Mundial de Turismo, que fez um levantamento de de uma série de países, os planos de turismo, se eles tinham ou não preocupações de natureza de desenvolvimento sustentável no turismo. E têm, a maioria têm, mas têm com níveis muito diferenciados. Depois há um conjunto de outros domínios de desenvolvimento sustentável que não estão presentes em todos os países, como, por exemplo, a eficiência energética, a reciclagem, a diminuição de emissões de gases com efeitos de estufa, e em muitos poucos está considerado, por exemplo, os resíduos alimentares, onde a hotelaria também tem um contributo importante. Esse estudo também chegou à conclusão que estas últimas, a eficiência energética, a reciclagem, têm objetivos nos planos de turismo, mas eles não são obrigatórios, são recomendações. Portanto, as empresas não têm necessariamente que os cumprir. Depois verificamos também que esta abrangência de objetivos de desenvolvimento sustentável é essencialmente relevante nos planos de turismo de alguns espaços geográficos, em particular na Ásia e no Pacífico. Ao contrário do que se poderia estar a pensar, os países mais maduros em termos de desenvolvimento são aqueles que têm regras menos rígidas de objetivos de desenvolvimento sustentável aplicados ao turismo. Os países emergentes na Ásia já têm uma obrigatoriedade e, portanto, são mais compulsivos no cumprimento desses objetivos. Depois existem também outros rankings que se identificam, por exemplo, os 20 países mais envolvidos com o turismo sustentável, aqueles que vão à frente, que são os líderes. E aí vemos que são claramente os países escandinavos, com a Suécia à cabeça. Portanto, na Suécia, por exemplo, 65% das empresas que trabalham na área do turismo já desenvolveram um plano de turismo sustentável para as suas próprias empresas e, portanto, encaram-no como um fator de competitividade.
Em termos de iniciativas que podemos destacar, há uma interessante que é uma iniciativa em colaboração também com a Organização Mundial de Turismo, que é uma iniciativa que cria uma plataforma que é o Hotel Solutions, uma plataforma que permite encontrar informação para pequenas e médias empresas do setor do turismo, encontrar informação que lhes permita aumentar a eficiência energética, aumentar a reutilização de recursos, e tem até essa plataforma tem quase que um autodiagnóstico que se pode fazer online e que depois diz o posicionamento da empresa em termos de sustentabilidade naqueles domínios e dá dicas de ações que as empresas podem implementar. Depois existe uma outra que é o One Planet e que está focada em implementar especificamente no objetivo de consumo e produção sustentáveis, tentar ser também uma plataforma que tenta acelerar a integração dessas preocupações nos planos de desenvolvimento das empresas e, portanto, tem guias, tem recursos, ferramentas que podem ajudar as empresas a integrar essas preocupações da forma mais acessível e utilizando tecnologias que são utilizadas e que já foram experimentadas noutros sítios do mundo e que podem ser também adotadas por essas empresas. Depois, por exemplo, destaco outra que é o Plano Português, que eu acho muito interessante. O Plano Português tem a perspectiva de um programa de informação nas escolas em que se tenta desde logo educar as crianças para ter ações de turismo sustentável, ou seja, práticas que permitem salvaguardar os locais ou que permitem utilizar coisas que são recicláveis e que, se forem desde pequenos habituados a fazê-lo, portanto será muito interessante. Nós temos os fundos que vêm do PRR, que é o quadro comunitário de apoio europeu que neste momento está em vigor. Temos fundos também ao abrigo do Portugal 2030 e, neste caso, temos uma terceira linha de fundos que são os fundos disponibilizados pelo Turismo de Portugal, que são específicos para o setor do turismo. Ao todo, temos 3.500 milhões de euros de fundos destinados à sustentabilidade no turismo, dos quais a fatia maior são quase 3.000 milhões de euros ao abrigo do Portugal 2030, 700 milhões de euros do PRR e 20 milhões de euros do Turismo de Portugal. E, portanto, são estes os fundos que nos vão enquadrar para financiar a sustentabilidade no turismo. Falando um pouco mais a fundo do PRR, como eu disse, nós temos cerca de 700 milhões de euros de PRR e que se dividem essencialmente em quê? Nas agendas verdes, que cobriram todos os setores e também cobrem, obviamente, o setor do turismo, mas depois temos outras medidas que são mais específicas e que vêm ajudar setores como o do turismo. Uma delas tem a ver com o emprego sustentável e, portanto, é importante nós termos características de emprego que permitam a sustentabilidade dos postos de trabalho e isso é algo que é apoiado no âmbito do PRR, e também o tema da eficiência energética dos edifícios. Estas são duas áreas muito importantes para o turismo. Relativamente aos apoios do Turismo de Portugal, tal como os apoios no âmbito do PRR, estamos a falar de apoios não reembolsáveis, portanto subsídios não reembolsáveis. Estas candidaturas estão permanentemente abertas, ao contrário daquilo que acontece no PRR, em que os concursos abrem e fecham. No âmbito dos apoios do Turismo de Portugal, nós temos candidaturas permanentemente abertas e a dotação dos 20 milhões de euros já está praticamente tomada nas candidaturas que foram feitas. O que é que se pretende com os apoios do turismo? Genericamente, ter um turismo mais sustentável, mais responsável e um turismo mais inteligente. Portanto, não é limitativo no âmbito de quais são os apoios que as empresas podem candidatar, tem que demonstrar que efetivamente se vão cobrir ou a sustentabilidade, ou a responsabilidade, ou o turismo mais inteligente. Estes apoios cobrem quer micro e PMEs, quer entidades públicas e, portanto, qualquer um destes três tipos de entidades se pode candidatar aos apoios do Turismo de Portugal.
Por fim, ao abrigo do Portugal 2030, como sabemos, há um forte compromisso com o tema do emprego sustentável. Dos 2.800 milhões de euros reservados para o turismo, 2.200 milhões são efetivamente para financiar um emprego mais sustentável, mas depois há também o apoio quer à descarbonização da economia, quer às infraestruturas energéticas, dois temas em que o turismo também pode ser o motor para chegarmos mais rapidamente a ter Portugal mais sustentável. Os investimentos, para além de muito avultados, nem todos cabem no âmbito dos apoios públicos. O que os bancos estão a fazer é disponibilizar apoios complementares para as empresas poderem então financiar aquilo que é necessário financiar para a sustentabilidade. O BPI, em particular, tem 4 linhas que são diretamente relacionadas com este tema. A primeira é a linha BPI ESG Empresas, é uma linha de 500 milhões lançada pelo banco que vem financiar projetos até 10 anos, de alguma forma para tentarmos responder à necessidade e à maturidade dos investimentos que estão relacionados com a transição ESG. É uma linha para a transição. Para além disso, temos também a linha BPI PRR. Esta linha destina-se às empresas que se candidatam ao PRR, independentemente de estarem numa fase em que o seu projeto já foi ou não aprovado, e, portanto, com esta linha podem quer antecipar subsídios que venham a receber do PRR, quer fazer o financiamento complementar, porque nem todos os investimentos são enquadráveis no âmbito do PRR. Para além disso, temos a linha BEI Eficiência Energética, é uma linha na qual o BPI tem a exclusividade na colocação e é uma linha com uma garantia de 80% prestada pelo BEI que permite às empresas beneficiar quer de condições financeiras mais atrativas, porque o banco passa para as empresas a vantagem de beneficiar da garantia do BEI, e também uma linha que pode ir até 20 anos e, portanto, muito compatível com aquilo que estamos a falar em termos dos prazos de retorno dos investimentos desta natureza. Por fim, falava-vos da linha de apoio à qualificação da oferta 2021, é uma linha do Turismo de Portugal, portanto é um trabalho em parceria do Turismo de Portugal com os bancos, e esta linha visa efetivamente dotar Portugal de um turismo mais sustentável e mais preparado para o futuro, e portanto não é uma linha para novos empreendimentos, é uma linha para a qualificação da oferta que Portugal já tem. Sustentabilidade significa nós recebermos a nossa herança e deixá-la enquanto legado para as gerações futuras. E é precisamente isso que o turismo faz. O turismo recebe o legado, recebe a herança, seja ela gastronómica, arquitetónica, cultural, e todo este setor tem como objetivo protegê-lo para passar como legado para as gerações seguintes. O nome de Portugal e toda a nossa cultura é defendida também pelo setor do turismo, e por isso é tão relevante fazermos a associação entre sustentabilidade e turismo. Nós hoje em dia vemos aqui a questão das empresas a olhar muito para os turistas também enquanto pessoas, compreender quem é que eles são, o que é que eles gostam, para quê? Para assegurar que quando aqui estão, estamos a trazer também aqui este mindset de turista mais ligado à preservação e à conservação do património cultural e natural dos países onde visita, e também para lhes conseguirmos demonstrar a nossa cultura, o nosso património, para fazer com que o ticket consiga subir, não em termos de massas, não nos interessa o turismo massificado, mas sim um turista mais consciente, que pretende descobrir melhor o país e passar aqui mais tempo. Cada vez mais todas as empresas estão a olhar de forma estratégica para a sustentabilidade e de que forma trabalhá-la pode ser relevante para o seu negócio. A questão das parcerias empresariais e estratégicas é super relevante, porque estamos a falar de um setor que trabalha em comunidade e trabalha de forma diferenciada se o fizer. Nesse sentido, vemos muitas vezes também o Turismo de Portugal a trabalhar como promotor desta estratégia conjunta e a trazer os players dos diferentes pontos da cadeia de valor a trabalhar de forma conjunta. Um desses exemplos é o Green Journey. Este ano é um programa do Turismo de Portugal que trata a inovação e que convida diferentes players do setor a trabalhar de forma conjunta para resolver diferentes questões. Podemos estar a trabalhar especificamente
em transição energética ou não, a olhar para estes stakeholders e a perceber como é que eles conseguem comunicar com o cliente de forma mais próxima. Nós hoje em dia temos aqui plataformas que fazem com que as empresas estejam bastante distanciadas do consumidor final. E o objetivo muitas vezes também aqui destas parcerias estratégicas é apresentarmos enquanto um todo, como uma marca Portugal, para ficar mais próxima das pessoas, dos clientes que nos procurem também nesta questão de ter o nosso nome, de ter a nossa identidade muito próxima, muito própria em termos de turistas, para não sermos apenas mais um numa cadeia de valor, mas sermos o mais um na cadeia de valor. Gostava de dar 2 exemplos de que forma é que a ter um turista mais responsável e mais centrado e mais interessado pode de alguma forma acrescentar oportunidades à forma tradicional como as empresas têm os seus setores, a sua unidade de negócio pensada. Um deles é o exemplo vínico. Cada vez mais o facto de trabalharmos a agricultura de forma sustentável, regenerativa, a pensar também na redução do consumo de água, permite acrescentar serviços àquilo que é entregue ao turista, e vemos estas grandes unidades a ter visitas às vinhas, a ter também hotéis associados à sua oferta. Portanto, vemos também a sustentabilidade como uma forma de diversificação dos serviços que são apresentados. Outro exemplo pode ser também de que forma é que as próprias regiões turísticas podem trabalhar de forma diferente. Mais uma vez vou aqui olhar para a Madeira e a forma como o turismo de natureza está de alguma forma a acrescentar valor e a trazer até novos elementos à cadeia de valor e novos players. Olhar para a sustentabilidade como oportunidade é sem dúvida algo que faz sentido e que em termos de inovação nós vemos cada vez mais acontecer. Este foi mais um workshop online do Acelerador de Sustentabilidade, promovido pelo Expresso e pelo BPI. Não perca o próximo, dedicado à agricultura sustentável.